Boa noite a todos, com muita alegria, muita gratidão por mais um estudo, toda quinta-feira, às 7h30 da noite, que a nossa querida Casa de Emmanuel nos dá essa oportunidade de estudarmos essa obra maravilhosa do Pão Nosso, que o nosso querido Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, nos trouxe, né? Então, dando continuidade ao nosso estudo, capítulo 46, a nossa irmã Janete vai nos guiar pelo estudo da noite de hoje, então também convido a Janetinha para fazer a nossa prece de abertura. Graças a Deus. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e agradecer pela oportunidade de estudo, de reflexão. Jesus, bom amigo, aqui estamos reunidos em teu nome, em nome de Deus, nosso Pai, junto à espiritualidade amiga da Casa de Emmanuel, para darmos início ao estudo desta noite. Rogamos a tua proteção, teu amparo, a inspiração da espiritualidade amiga, para que possamos estar aprendendo sempre com esses ensinamentos trazidos pelo benfeitor Emmanuel. Sendo assim, pedimos a tua permissão e a tua proteção para a tarefa, dizendo todos juntos, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos compartilhar. Eu quero também pedir, né, pelos irmãos que fizeram a passagem nessa tragédia lá do voo da Índia, né, que eles possam estar recebendo a ajuda necessária, e a todos aqueles que estão fazendo a passagem nesta noite, que sejam amparados pelas falanges socorristas. Graças a Deus. Bem, então vamos lá. O capítulo é o 47 do livro Pão Nosso, o problema de agradar. Emmanuel traz uma passagem da carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 10, que Paulo diz assim: se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo do Cristo, né? Então, Paulo já vem dizendo com muita sabedoria que quando a gente entra em contato com o Evangelho de Jesus, não é? Com essa verdade tão libertadora, não dá para a gente ficar agradando aqueles que estão exatamente muito distantes desses ensinamentos, né? Então, se diante desses nossos propósitos de melhoramento, diante das reflexões que esses ensinamentos do Mestre Jesus traz para todos nós, se nós tentamos agradar aqueles que não querem caminhar conosco, não querem a mesma mudança, né? Então não conseguiremos realmente atingir o nosso propósito de melhoramento. Ficamos como assim, no meio do caminho, né? Você conhece o Evangelho de Jesus, mas você vai baquear com relação a outras pessoas que estão tão distantes desses ensinamentos. Então, mas isso também não quer dizer que devamos virar as costas aos que não comungam conosco, né? Dos mesmos propósitos, mas devemos seguir em frente esse caminho de renovação que nós escolhemos, né? Então, Paulo sempre orientando a todas aquelas igrejas que ele levou os ensinamentos do Mestre Jesus, e nesse momento lá em Gálatas, eles estavam sendo assim, recebendo outros ensinamentos, né, que estavam tipo perturbando, né, contrariando os ensinamentos do Mestre Jesus, é quando ele fala isso, né? Ou você segue a Jesus, ou você segue os outros ensinamentos. Mas a Júlia vai enriquecer aí esse comentário. Júlia? Posso sim, Janete. Então, o que eu retirei dessa carta aos Gálatas? Lá no Novo Testamento, a passagem está com o título assim: só há um evangelho autêntico. Esse é o nome do capítulo, né? Para esse texto de Paulo. E aí, quando você falou, né, dessa localidade,
essa carta aos Gálatas, na realidade, ela não é para uma comunidade específica. Por quê? Nessa região tinha várias comunidades. No tempo de Paulo, tinha a Galácia do Norte e a Galácia do Sul. E dentro desse contexto, tinha várias comunidades cristãs que nós mesmo já escutamos esses nomes. Por exemplo, conhecida como Derbe, como Antioquia, Listra. São nomes que a gente escuta nas passagens de Paulo. Então, essa carta, eles dizem no Evangelho que é uma carta genérica, serve para qualquer uma dessas localidades ali dentro. E essa carta, ela enfatiza a importância da fé em Jesus. Foi isso que você trouxe, né? Por quê? Por que essa divergência que acontecia naquele momento? É porque eles trabalhavam muito que para você seguir esses ensinamentos, né, você precisava ser circuncisado, né? Então, assim, se não tiver esses rituais que existia no judaísmo, eles faziam umas separações. Então, a proposta ali não era misturar essa lei dali do judaísmo, né, com o evangelho de Jesus. Então, se você quer seguir o evangelho e você é circuncisado ou não, isso não teria importância. Para que vão abrir, né, uma disputa, seria mais ou menos isso, se o objetivo é uma fé? É a fé no evangelho, no ensinamento que o Messias trouxe, né? Então, por isso existia esses falsos ensinadores, que a gente pode trazer até como falso profeta, né? Que trazia ali informações baseadas nas leis, na realidade, numa lei que não era a principal, que a principal que você falou, são os ensinamentos de Jesus. E Jesus não se preocupou com coisas de prática religiosa, né? Fez primeira comunhão, foi batizado. Isso não era o fundamental. O fundamental é o coração seguir o perdão, o não ódio, né? A não vingança. Isso é que é fundamental, né? Agora, isso aí, se eu fiz primeira comunhão, se eu não fiz, nada a ver, né? Né? Podemos continuar, então? É isso aí, Doró. Então, Emmanuel, em cima dessa passagem de Paulo, ele vai tecer os comentários, né? Sempre maravilhosos para a nossa reflexão. Ele diz assim: os sinceros discípulos do Evangelho devem estar muito preocupados com os deveres próprios e com a aprovação isolada e tranquila da consciência nos trabalhos que foram chamados a executar cada dia, aprendendo a prescindir das opiniões desarrazoadas do mundo, né? Então, o que Emmanuel vem trazendo para nós, né? Muitas vezes nós temos mesmo que caminhar sozinhos diante das situações da vida, né? Nós escolhemos seguir os caminhos que nós achamos corretos diante dos ensinamentos de Jesus, e esses caminhos nos levam com a nossa consciência tranquila, né? Nós estamos com a consciência tranquila nessa escolha. Mas a consciência ela só vai estar tranquila quando nós seguimos realmente caminhos corretos, né? Fazendo escolhas que fazem bem a nós e aos outros, logicamente, né? E mesmo que os outros não percebam isso, não é verdade? Então, cumprindo esses nossos deveres, como diz Emmanuel, nos moldes dos ensinamentos de Jesus, muitas vezes nós temos que seguir sozinhos mesmo, sem a aprovação da maioria.
Então, muitos trabalhos que assumimos geram críticas daqueles que não compreendem o propósito do bem, né? Da renúncia, muitas vezes nós renunciamos e somos criticados da forma como seguimos. Então, devemos ouvir essas críticas desarrazoadas, né? Sem propósito, como diz Emmanuel, respeitando, logicamente, as opiniões, né? Mas seguindo o propósito do bem, que foi o que nós escolhemos, né? Então, refletir sempre sobre o que faça sentido para o melhoramento do trabalho, né? Mas, assim, o Emmanuel está se referindo a críticas realmente que não vêm para somar, né? Críticas desarrazoadas, sem propósitos. Então, a essas nós não devemos dar atenção, devemos seguir firmes o nosso propósito do bem dentro dessa nossa consciência reta e tranquila. É isso. Nessa passagem, né, da carta de Paulo, dentro aqui um pouquinho antes, né, do versículo que a gente comentou, tem assim um escrito que serve bem para essa questão, quando ele fala aqui: de fato, não há dois evangelhos, há apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Isso. Tá? Aí o que a gente diz, né? O que é esse sincero discípulo do evangelho? Primeiro é aquele que não vai arrumar confusão, né? É aquele que não tá, ele não quer levantar uma bandeira, né, da sua opinião. Ele segue o ensinamento do Cristo. É a mesma coisa a gente diante da doutrina espírita. Você vê muitas pessoas falando isso ou aquilo, né, que deveria ser assim ou ser assado. Se a gente se propõe a estudar de fato a doutrina, só isso já é bastante trabalho. Não precisa a gente querer mudar nada, Não, só seguir o que está lá. isso. Então, como diz o doutor Erma, somos espíritos de confusão. Então, a gente gosta de confusão. Então, aí a gente vai, em vez de a gente somar nessa assembleia, a gente faz separações. Né? E qual é a coisa? É seguir de acordo com os princípios. Por isso, Jesus veio para mostrar como é e qual é o caminho. Né? Então, e a gente precisa, né, trazer muito essa mensagem que está lá em Mateus, no capítulo 5, 37, que Jesus disse, né, que o vosso falar seja sim, sim, não, não. Para quê? Para não ter dúvida. Para que a gente possa buscar amar a Deus e ao próximo. Essa é a lei. Amar a nós, mas a Deus primeiramente e ao próximo. Se a gente pegar só essa parte do evangelho, do ensinamento, a gente já vai acertar 100%. Então, Paulo já trouxe para nós isso. Existe muita confusão e as pessoas querem que siga certos preceitos. Naquele momento lá era a circuncisão e mais algumas coisas do ritual do judaico, e que, na realidade, isso não ia contribuir para o aprendizado. E a gente não pode também esquecer que Paulo era judeu e ainda era um fariseu. Ele detinha todo o conhecimento da lei. E ele mesmo não quer que isso aconteça entre as comunidades. Então, por que nós, né, em muitos momentos, fazemos divisões? Né? É isso que a gente tem que parar e analisar também. Isso. Nos comportamos, né, Júlia, como aqueles opositores do Cristo. Cristo falava, eles vinham com observações amargas, atacadoras, né? Isso não é legal. Isso não ajuda em nada. Ou aceita ou não aceita. Pronto, acabou. Né? Né? Porque a briga, né, é uma escolha.
Escolhe, mas brigar por quê? Escolhe, quero seguir, não quero seguir, pronto, acabou, né? Mas não atrapalha quem quer seguir, né, Doro? Eu, aí vai, fica cutucando, não tem nada a ver, Nem soma e ainda né? atrapalha, né? É exatamente isso, isso. Bem, continuando então. A multidão não saberá dispensar carinho e admiração senão aqueles que lhe satisfazem as exigências e caprichos, dos conflitos que lhe assinalam a marcha. O aprendiz fiel de Jesus será um trabalhador diferente, que em seus impulsos instintivos ela não poderá compreender, né? Então, existe realmente a questão da incompreensão daqueles que querem seguir um caminho diferente do que a maioria aprova, né? Então, ninguém irá compreender, admirar e até apoiar quando estamos contrariando os anseios da maioria, né? As tendências dos apelos materiais, os modismos da época, a exacerbação do eu na mídia, né? Essas figuras de destaque. Então, se a gente é diferente de tudo isso, com certeza a gente fica aqui meio de lado, né? E nós, assim, quando já sentimos esses impulsos instintivos, né, como diz o Emmanuel, através dessa conexão que a gente já consegue fazer, por menor que seja, né, essa conexão com o alto, e escolher viver por esses apelos do nosso coração, é, é, que quer acolher, não é? Quer somar com o outro, são nossas escolhas. Então, a gente passa a ficar na contramão daquilo que a maioria acha que é o certo, acha que deva ser, né, a vida. Então, somos tantas vezes taxados de estranhos, de ETs mesmo, né? Porque a nossa conduta segue muito com relação a esses ensinamentos de Jesus. Então, a maioria não compreende, mas mesmo assim nós devemos seguir, mesmo sem essa compreensão, né? Porque essa Uhum. postura, quando a gente consegue enxergar esse lado bom da vida, esse propósito de viver uma vida assim, de doação, de auxílio, isso nos traz paz, nos traz alegria, né? E aí eu lembrei até de um livro que a gente está lendo na Educação Mediúnica, que o autor fala assim: o tempo que tece a vida, ele não costuma ser ingrato aos que lhe honraram com fidelidade, né? Então, que a gente faça a nossa parte, mesmo que a maioria não aprove, mesmo que a gente não siga os modismos, as tendências, mas que a gente siga o nosso coração, novamente trazendo a questão da nossa consciência tranquila, né? Daquilo que a gente faz de correto, com relação aos nossos semelhantes. Se a gente está vivendo uma vida de doação, fazendo bem não só para nós, mas para o outro, então que a gente siga mesmo que a gente não agrade a maioria, né? Não é porque a maioria faz, né? Existe até um ditado que é mais ou menos assim: se a maioria faz errado, por que que eu tenho que seguir, né? Então, vamos seguir aquilo que a gente vê como forma de retidão e que transformou as nossas vidas e que nos traz realmente uma paz interior, Principalmente. né? Essa paz é tão importante, né? Que quando a pessoa se entrega ao ódio, ela não tem paz, ela fica, né? E quando a gente não se entrega, a gente fica bem, né? Perdoa o outro e toca o bonde, né? Vai curtir coisas mais leves, né? Eu coloquei aqui, Janete, quando o Emmanuel traz para nós aqui, né, será um trabalhador diferente, né? E aí eu coloquei aqui, o que que é um trabalhador diferente, né? O que a gente pode pensar em um trabalhador? É a atitude com que realiza o trabalho. É Isso, um trabalhador que, em vez de buscar o reconhecimento ou recompensas materiais, ele vai buscar a evolução espiritual uhum, através do serviço ao próximo. isso,
com amor e dedicação, porque para que eu possa ter uma evolução espiritual, não é só aquele que entra na meditação, na oração e fica só recolhido, não. Essa evolução é através do próximo, é a famosa caridade em ação. Por quê? Se a gente está com esse pensamento, a gente já não quer mais os aplausos da multidão, porque isso não importa mais. Porque a significação do que eu faço não é para agradar a nível de elogios, porque às vezes você fica muito se incomodando, né? E se vai agradar ou não, se eu posso fazer ou não. Aí a gente tem que colocar o seguinte: se isso não vai prejudicar o próximo e nem vai me prejudicar, e eu tenho um propósito a seguir, é o caminho reto que Leon Denis nos fala, é para a gente seguir, independente se isso vai agradar ou não a multidão. Porque a multidão você vai agradar se você estiver servindo a ela aonde? Na parte material, aonde trabalha o quê? Os seus próprios interesses pessoais. Né? E Kardec, lá no nosso livro dos Espíritos, né? Ele fez uma pergunta à espiritualidade, né? Postos de lado os defeitos e os vícios, sobre os quais ninguém poderia enganar-se, qual o sinal mais característico da imperfeição? É o interesse pessoal. Então, você só agrada a maioria se você estiver agradando aos seus próprios interesses. Né? É a famosa barganha com Deus. Né? Eu te dou isso se você me curar. Se eu arrumar um emprego, eu sigo a religião. Então, a gente tem que parar, né? Nós, pelo menos aqui, que somos espíritas, e temos esse evangelho, sem essa cobertura dessa ignorância, que é esse véu, né, dos dogmas, a gente tem que compreender que a gente não está aqui para desenvolver somente a parte material. A parte material é muito importante, a gente não pode deixar ela de lado, em hipótese alguma, mas a gente já sabe que o importante é o que eu conseguirei levar daqui como espírito imortal que sou. Bem, continuando, vamos lá. Muita inexperiência e invigilância revelará ao mensageiro da Boa Nova que manifeste inquietude com relação aos pareceres do mundo a seu respeito. Quando se encontre na prosperidade material, em que o mestre lhe confere mais rigorosa mordomia, muitos vizinhos lhe perguntarão maliciosos pela causa dos êxitos sucessivos em que se envolve. E quando penetra o campo da pobreza e da dificuldade, o povo lhe atribui as experiências difíceis a supostas defecções ante as sublimes ideias esposadas. Então, a crítica sempre acontece, né? Se você está bem materialmente, já desconfiam, né, do que você esteja fazendo. Se você não está muito bem, você acha que você está abandonando seus propósitos. Então, assim, é a questão da inexperiência e invigilância, né, que Emmanuel traz para a gente. Então, às vezes, falta realmente essa experiência, essa questão da vivência, né, nessas obras do Evangelho de Jesus, nessa dedicação dessa nossa obra com relação a fazer o bem ao próximo, né? Então, essa inexperiência faz com que a gente fique chateado diante das críticas, porque a gente não conseguiu ainda uma firmeza de propósito, né? A gente não se fortaleceu. O que faz com que a gente se fortaleça muito é realmente o tempo todo que a gente vive experienciando, levando baques, né? Caindo ali, levantando ali, mas a gente se fortalece porque o objetivo é nobre
porque a obra é boa, e se a gente está com esse objetivo nobre, a gente não desiste, apesar das pedradas do caminho, né? E essa vigilância também, não é? A gente tem que vigiar mais com relação a esses ataques, à nossa própria conduta, naquilo que a gente faz, na obra que a gente abraçou, né? Então, quando nós nos abalamos diante desses comentários maldosos, maliciosos, com relação à nossa condição material, né, que ele está se referindo aí, se é boa ou má, nós devemos compreender primeiro. Não é preciso abdicar de viver uma condição confortável. Se você tem condições de viver de uma forma confortável, né, se a vida te deu essa oportunidade, por que que eu vou abrir mão disso? Não é? Só porque eu escolhi também fazer o bem, né? Eu escolhi seguir os postulados de Jesus, da doutrina espírita, de fazer a caridade. Por que que eu tenho que abrir mão do conforto que eu posso ter, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Não é a minha condição social, material, que vai dizer se eu sou nobre, se eu sou, né, se eu sou amoroso ou não. São os meus atos. Eu posso ter uma condição financeira muito boa e ser uma pessoa que me preocupo, não é, intensamente pelo bem-estar, de inclusive usar esses meus recursos em prol daqueles que precisam, né? E também, se eu tenho dificuldades materiais, emocionais, isso faz parte de quê? Da luta de todos nós, não é? O fato de abraçarmos esses propósitos do Cristo e da doutrina não nos exime dos resgates que nós temos que passar, não é verdade? Não deixamos de sofrer as nossas fragilidades humanas, porque não somos perfeitos ainda, não é? Estamos em construção. Então, esses ataques desses irmãos desavisados não têm que nos abalar, não é? Então, devemos sim seguirmos o caminho de Jesus, apesar de todos esses tropeços, né? Os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos dos bons espíritos, que nos fortalece, não é? Diante dessas próprias dificuldades, não é isso? Porque a compreensão desses ensinamentos de Jesus e da própria doutrina espírita nos traz paz, nos traz sabedoria, né, para bem passar por essas provas, por todas essas provas, inclusive para compreender e continuar amando os nossos contraditores. Eu dei uma exagerada aí, né? Porque, na verdade, a gente ainda não ama, não. Mas, pelo menos, a gente compreende. Amar Jesus, né? Jesus ama. A gente está engateando nesse processo de amor. Mas é isso. Então, as pessoas querem criticar, querem minar, né, o seu bom trabalho, inclusive sendo instrumentos da espiritualidade inferior, né? Que adora, né, se utilizar dessas pessoas que querem minar o trabalho do bem, né? Então, é vigilância, né? É sempre constante, como Jesus falou. Tirando essa questão aí da inexperiência, que com o tempo a gente vai se construindo e vai se fortalecendo. Eu vou contribuir, Janete, com aquela frase que está lá em Mateus, no capítulo 16, versículo 24, que é um convite, né, de Jesus, que ele continua muito atual, e que ele diz, né, se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque o que acontece? Essa invigilância, né? A gente assim sabe que isso é uma pedra de tropeço, né? Isso muito grande e que afasta muitos de nós desse caminho que já é a proposta do Cristo, né? De segui-lo, né? E a gente precisa reconhecer esses desafios do mundo, né? Buscar com sabedoria os ensinamentos, manter essa fidelidade nos propósitos que a gente já tem para a nossa vida. Porque todos nós temos propósitos, que não pode ser somente os materiais. Tem que ter propósito também espiritual, né?
porque a gente sabe que os estímulos externos do mundo eles são grandes, né? E faz com que, muitas das vezes, a gente se afaste dessa boa nova, né? Dessa notícia, né? Que o Cristo nos trouxe. Né? E lendo um pedacinho aqui do livro, não estava no script, não, é o Consolador, na mensagem 347, perguntaram para o Emmanuel: a Terra é escola de fraternidade ou penitenciária de regeneração? Aí o Emmanuel diz: a Terra deve ser considerada escola de fraternidade Isso. para o aperfeiçoamento e regeneração dos espíritos encarnados. Segue o texto, mas eu acho que isso é importante, porque essa invigilância serve por isso. Se a gente está internado num local, né, que a gente ainda precisa, né, dessa ajuda, né, dessa fraternidade, para o quê? Para o aperfeiçoamento nosso e do nosso próximo. Ninguém quer dar contribuição, né? Hoje é dia dos namorados, o pessoal está querendo que acabe logo, hein? Não. Só eu e você, Julie, adorou. O jantar está esperando os namorados, né? Então, vamos terminar logo, né? Para partir para a comemoração. Então, vamos lá. É indispensável trabalhar para os homens como quem sabe que a obra integral pertence a Jesus Cristo. O mundo compreenderá o esforço do servidor sincero, mas em outra oportunidade, quando lhe permita a ascensão evolutiva, né? Então, a gente não tem muito o que esperar da humanidade, não, enquanto houver essa pouca evolução, pouca compreensão, né? Então, o que a gente tem que fazer? Fazer a nossa parte, não ter a claro. pretensão de realizar toda a obra, não é? Somos apenas uma pequena engrenagem, né, dessa grande máquina, né, da obra de Jesus. Façamos a nossa parte com dedicação, com amor, e sigamos em frente, na certeza de que só a intimidade mais estreita ao coração de Jesus transformará outros corações. Essa intimidade que a gente está iniciando, que a gente está tentando ter, não é? Nos aproximarmos mais desses ensinamentos do Mestre, praticando esses ensinamentos, né? Então, só teremos a compreensão dessas pessoas em nosso propósito do bem quando elas também tiverem sido tocadas nesse mesmo trabalho do bem. Porque, então, ao invés de nos criticar, não é? Elas somarão esforços para conosco. Então, não devemos nos abalar, continuemos sempre seguindo a Jesus, servindo a Jesus através das obras maravilhosas que ele nos sugere, que a doutrina espírita, a espiritualidade maior está sempre nos indicando, né, o caminho. Às vezes, nós queremos ver os resultados rápidos, né? Quando a gente se engaja em algum trabalho, a gente quer ver tudo dando certo, tudo acontecendo, e muitas vezes a gente se decepciona, né? Como se dependesse apenas da gente que a obra fosse concluída, né? Mas, muitas vezes, a gente só precisa colocar um pouquinho de cimento na massa, né, para que ela fique num pontinho certo. Outros virão para dar continuidade a esse trabalho, né, porque nós não vamos ficar sempre. E, com certeza, o grande arquiteto divino é que vai dar o seu aval, né, e a conclusão dessa obra nos corações. Então, não devemos realmente ter essa pretensão de realizarmos tudo, mas fazendo de forma simples, humilde a nossa parte, perseverando sempre. Acho que o mais importante é a gente não desistir, é a gente perseverar nesse propósito do bem, né? E sempre recebendo e captando as inspirações, as intuições do que a gente deva estar acertando aqui e ali, né?
Hein, Janete? Se a gente, cada um de nós entendêssemos, né, que a gente está de passagem aqui na Terra, É isso mesmo. e tudo aqui é passageiro, né? Que a gente está para contribuir sim com Jesus. A obra é dele, né? Mas somos os colaboradores. Então, quando a gente pensa que nós somos os colaboradores, a gente tem que ter sempre em mente do que traz lá no nosso Evangelho, lá no capítulo 16, lá no item 10, que fala sobre a verdadeira propriedade. Porque a gente tem que estar aqui para fazer uma construção nessa obra divina, sabendo que os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui de acordo com a sua vontade. O homem apenas usufrui deles, e seu administrador mais ou menos íntegro e inteligente. Uma prova de que lhes pertence muito pouco ao homem é que Deus frequentemente anula todas as suas previsões. Então, se a gente tiver esse entendimento, né, que somos usufrutuários, nós não detemos nem o poder, nem o dinheiro, nem a saúde, que nós somos aqui somente espíritos encarnados para uma proposta de aperfeiçoamento nosso, do planeta e ajudando ao próximo. Por isso a obra é divina, porque somos esses colaboradores, muitas das vezes invisíveis, aonde nós nos colocamos. Mas se a gente já tem a ideia central de que somos colaboradores, e nós daqui nós não detemos nada e não vamos levar nada de material, somente o que a gente conquistar da moralidade, das virtudes. Aí realmente vamos ser esses sinceros trabalhadores do Cristo. Ninguém mais, então vamos seguir, né? Eu só queria fazer uma observação, porque Vamos dar não, é um pensamento que me ocorre assim, de vez em quando. O fato de nós morrermos carnalmente, mostra, já é a maior prova de que isso tudo que a gente faz aqui, certo? Não tem essa importância. Eu estou dizendo a parte material, não tem importância. O importante é o que você leva, e o que a gente leva não é a parte material, é a nossa subjetividade, ela vai embora. Que a alma não morre, o espírito não morre. Nós sabemos, já temos provas suficientes, não há como duvidar mais, né? E é isso que é importante. A morte física é a maior prova de que tudo isso aqui, material, não tem representação fundamental. Mas o que a nossa alma desenvolve, sim. Se ela desenvolve ódio, se ela desenvolve amor, ela leva tudo. Né? Eu só queria colocar aqui assim, que nós temos que dar importância ao que realmente é importante, né? Muitas das vezes nós nos deixamos levar, né, pela opinião alheia. Então, quando nós realmente nos colocamos nessa posição de seguidores do Cristo, o importante é o que realmente a gente sente, né? O que a gente faz para que esse trabalho dê certo, não dar ouvidos, né, para coisas alheias, porque infelizmente cada um tem sua própria opinião, cada um pensa de um jeito, e graças a Deus por isso, né, porque seríamos fantoches, né, se não fosse assim, se não tivéssemos pensamentos, né, próprios e atitudes. Então, eu acho assim, que nós não devemos dar importância ao que não é importante. Né? Quando nós seguimos a Cristo, nós temos que dar importância ao que realmente Cristo nos ensinou, que Ele nos mostrou em exemplo. É isso. Isso aí, Aninha, perfeito. Então, vamos continuar.
Em muitas ocasiões, os pareceres populares equivalem à gritaria das assembleias infantis que não toleram os educadores mais altamente inspirados nas linhas de ordem e elevação, trabalho e aproveitamento, né? Então, tantas vezes, né, as críticas e os ataques provêm daqueles que não conhecem, né, que não estudam e gritam as suas insanidades no seu desconhecimento, na sua ignorância espiritual, intelectual, né? É como você está falando, Aninha, a gente não deva dar atenção a esse tipo de crítica, né? Muitas vezes também pela inveja, pelo ciúme, a prepotência, não é? Que também é fruto da ignorância espiritual, né, gente, moral. E não conseguem essas pessoas conceber pessoas ou grupos que se sobressaiam a eles, né? É o orgulho, né? O egoísmo, a chaga da humanidade que vem aí sempre para tentar atrapalhar e impedir o trabalho do bem. Então a gente tem que perseverar, sim, naquilo que a gente escolhe, no nosso propósito. Se a gente tem consciência de que aquilo é bom, que a gente está trabalhando em prol do bem comum, como nos ensinou Jesus, praticando a nossa caridade, a nossa fraternidade, não é? Então devemos seguir em frente, apesar desses infantis, né? Dessas pessoas que agem realmente como crianças imaturas. É isso, deixo para vocês aí. Janete, eu tinha feito um comentário aqui, né? Que a gente, né, tem sem julgamentos e sem tentar convencer, né, o outro, né? Porque cada um está dentro de um certo processo, né, evolutivo. Então, às vezes, muitas das vezes você tenta ajudar e o irmão não está aberto ainda para o entendimento, né? A gente sabe disso, né? E na Terra ninguém avança sem o desafio dos obstáculos, né? Dessas provações. E a gente precisa. O que é a nossa tarefa? A tarefa é dar luz contra as trevas, né? Espera que o celular até caiu. Do amor, né, contra esse ódio, né? Então a gente está aqui para quê? Para trabalhar essas questões. Aí eu estava olhando aqui o livro, né, O Consolador, que esse livro é espetacular. Tem uma perguntinha, eu não vou ler toda porque a resposta do Emmanuel é maravilhosa, mas quem tiver o livro e puder abrir, a questão 364, perguntaram para o Emmanuel, os espiritistas para evoluir na doutrina, necessita estudar e meditar por si mesmo? Ou será suficiente frequentar as organizações doutrinárias esperando a palavra dos guias? Aí o Emmanuel diz: é indispensável a cada um esforço próprio no estudo, meditação, cultivo e aplicação da doutrina em toda a intimidade de sua vida. E na 365, ele pergunta a ele como devemos receber os ataques da crítica, já que a gente está falando sobre crítica, né? Aí ele diz: os espiritistas devem receber a crítica dos campos de opinião contrária com o máximo de serenidade moral, reconhecendo-lhe a utilidade essencial. Isso. Então, a gente fica com essas duas mensagens do Emmanuel para a gente discutir. Questão 364 e 365. Procurar ter serenidade, né? Dar ao outro o direito de criticar, é o direito dele, é o direito nosso de estar numa boa com aquilo que a gente acredita e não ficar assustado com a crítica do outro, mas deixar o outro criticar, é um direito que ele tem também, né? Não desanimar, né, Dora? Não. Porque muitas vezes a crítica vem para a gente se consertar também, né? Claro. E até para a gente crescer, né? Sim, o outro critica, eu respeito ele, mas eu sigo a minha estrada. Pronto, acabou, está tudo bem.
Né? Pô, Sem qual é o problema? complicação, Né? O problema, qual é o problema? não é isso? Não E- fazer disso um problema. A gente não fazer, Exatamente. né? E deixar o outro o direito de criticar. Até Essa acalma, serenidade, eu acho que até acalma o outro, entendeu? Porque às vezes a sim. pessoa quer uma briga, e a gente não tem que estar brigando, pelo amor de Deus. Que É. isso, É a né? serenidade que a gente tem que conquistar, né? Claro, claro. Briga é muito Vai muito também ruim, do, briga é muito ruim. Confronto de ideias, sim, mas briga não, né? vai muito da primeira, de uma frase que tem no primeiro parágrafo, né? A gente tem que se preocupar com os deveres próprios para a Claro, aprovação informal e tranquila da consciência, né? Se a nossa isso. consciência está tranquila, está tudo bem, Pois né? é. Cada um com a sua opinião, né? Deixa o E a outro gente falar o que ele tem que quiser, fazer a nossa pronto. parte. Ele acalma e a gente acalma e acabou. Pronto. Fim de papo. Melhor, né? Então, para finalizar, ó, viu? Foi rapidinho, hein, gente? Já vamos jantar, o jantar dos namorados. Finalizando, Emmanuel vem falar para nós que o sincero trabalhador do Cristo, portanto, saiba operar sem a preocupação com os juízos errôneos das criaturas, né? Que foi aí o que a Dorô falou. Jesus o conhece, isso basta, né? Se a gente tem essa consciência tranquila, se a gente está nessa sintonia com Jesus, nós sabemos o que estamos fazendo de correto, falem o que quiserem, vamos seguir fazendo o certo, o correto, fazendo o bem, não é? Espalhando o amor, a paz. Então, meus irmãos, se estamos conscientes do trabalho correto que abraçamos, se estamos procurando seguir os ensinamentos do É, Mestre Jesus, caminhemos em frente entre críticas, olhares de recriminação, de isso, inveja, busquemos a inspiração em Jesus, as isso. intuições na espiritualidade maior, para que nos oriente naquilo que precisamos corrigir, melhorar, nos companheiros encarnados, né, que muitas vezes são esses instrumentos que Deus, que Jesus se utiliza para a nossa orientação, não é isso? E Isso, sigamos em frente com Jesus, alegres e saltitantes. É isso, isso aí, isso. graças a Deus. E fazer o bem faz tão bem para o coração da gente, né? Oh, O outro fica feliz, o outro dá um sorriso de alegria. Meu Deus, como isso é bom! Por não que que eu tem não vou preço, fazer? né? Não, Não claro, tem preço, verdade. nada a ver. A gente demora a descobrir isso, né, Duro? Não é? Pois é isso aí. Mas descobre, né? Descobre e entra, né? Isso faz muito bem. Eu acho que fazer o bem fortalece a gente. Entende? A gente fica tão bem, tão feliz, que isso dá, tu vê, ganha o dia, ganha o dia. Embora eu não precise nem contar para ninguém, mas é aquilo Não, dentro do seu coração, né? Aquele sorriso que o outro te dá de agradecimento. Gente, isso é muito bom, é é a nossa maravilhoso. satisfação, né, pessoal? É Puxa, muito bom, é muito bom, é né? verdade. Júlia quer falar, né, Júlia? Porque quando coloca aqui, né, que Jesus o conhece, isso basta, né? Porque muitas das vezes a gente tem tanta vontade de aparecer, né? E a importância, na realidade, não pode ser essa, né? A gente precisa, assim, querer mostrar alguma coisa melhor. Por quê? Porque a hora que você também aprende, que você passa o que você aprendeu, você serve como um colaborador, né? E eu sempre digo isso, né? Ontem mesmo lá na casa, me pediram para fazer um estudo, eu disse que não, que eu já estava com uma quantidade de compromissos muito grandes e que para eu chegar a dar uma aula, eu quero ter uma condição que as pessoas que estão ali me assistindo, né, tentando aprender alguma coisa, eu leve algo de diferente, porque eu não quero chegar só para falar o básico.
Porque o básico eu mesmo leio e as pessoas também. Então, você tem que fazer pesquisas, por quê? Porque você tem Então, um conhecimento útil, né, naquele momento, né? Mas isso não é para aparecer, porque Jesus sabe o que é não, no seu não, coração, né? O que eu quero fazer diferente não é para aparecer, é para o não, no não. momento que você está aqui estudando, por exemplo, eu posso dizer com toda tranquilidade, e isso eu falo para as pessoas mais próximas, que foi através da Casa de Emmanuel, primeiro que eu consegui fazer palestra, que não era o que estava no meu script na vida. Outra, né, pela generosidade da Janete. Outra, eu aprendi sobre Evangelho, sobre o Novo Testamento, as pesquisas que eu preciso fazer para chegar aqui e falar de uma carta de Paulo. Eu não detenho conhecimento nenhum dos evangelistas, mas eu comecei a conhecer Marcos, Paulo, Pedro, porque eu comecei a querer pesquisar para poder chegar aqui e comentar. Então, isso me abriu, até na hora que eu escuto algum comentário na casa que fala alguma coisa, eu digo, isso eu já estudei pelos livros da Casa de Emmanuel, que me fizeram me debruçar com mais vontade para eu entender esses versículos. Para mim, isso era um monstro. Eu não tinha conhecimento, ainda não tenho, como eu gostaria de ter, mas eu vou me aprofundando e hoje eu já consigo escutar um Haroldo, escuto o seu Severino, às vezes o Álvaro Moderrai, e já sei o que eles estão falando, mesmo não tendo, né, 1/3, né, 1% lá do que eles sabem. Mas, para finalizar aqui, eu achei um texto que está no livro Taça de Luz, capítulo 45, chama Irmãos Sem Fé. Gente, é um pedaço muito pequeno, mas tão colaborativo aqui. A única diferença é a de que nós, o que já retemos os benefícios da fé, somos enfermos conscientes quanto às mazelas que nos são próprias, buscando recursos para saná-las. E nossos irmãos, ainda sem fé, são enfermos e desmemoriados, que no tempo devido serão encaminhados ao serviço da cura. Todos nós, contudo, encontraremos remédio adequado na farmácia do tempo, de vez que Deus, o Pai Supremo, terá misericórdia deles, como tem tido misericórdia de nós. Então, todos nós somos enfermos. Nós somente conscientes, e o nosso irmão ainda sem o conhecimento. Como ele chama aqui, desmemoriado. Então, a gente não está aqui para ser melhor, né, e nem desafiando ninguém. Como tem uma frase que eu gosto muito, que eu escutei, eu sempre gosto de repetir. Não somos melhores nem superiores a ninguém por sermos espíritas. Mas, por sermos espíritas, temos que ser melhores a partir de hoje. Melhores dentro de nós, na nossa construção íntima. E isso é o nosso desafio da marcha, para que a gente possa, amanhã, falar: hoje eu venci. A quem? A mim mesma. Ser espírita é uma responsabilidade muito grande, né? Eu acho. Né? Tem uma frase que eu aprendi que feito é melhor do que perfeito, né? Então, eu acho que é um resumo desse texto, né? Que a gente possa se preocupar mais em fazer a nossa parte e menos em ficar preocupado com o que os outros estão achando, né? Que a gente possa se preocupar com a nossa, como a Júlia falou, com a nossa evolução
em conhecimento, né? Em buscar conhecimento, em procurar entender, aprender, mas sem se preocupar com o que os outros vão achar. Faz a sua parte, faz o seu pedacinho, né? Porque o mundo de regeneração tá aí e ele só vai chegar quando cada um de nós estivermos fazendo a nossa parte. O mundo não vai se transformar em regenerado por mágica, por um poder divino que vai nos livrar de todo o mal. Não, quem vai nos livrar do mal vai ser nós mesmos. Nós precisamos nos livrar do nosso mal, né? E aí, Isso. o dia que todo mundo tiver cada um se livrando do seu próprio mal, o mundo regenerado vai chegar. E a isso, Vitor, é que eu chamo de responsabilidade, porque eu sei que o bem é quem é o certo, e se eu me dedico, é uma responsabilidade isso. E se eu não me dedico, é uma irresponsabilidade, porque eu tenho uma consciência disso tudo. Entendeu? Então, eu acho que é uma grande responsabilidade, que o Espiritismo abre muita coisa, ensina muito além daquilo que é visível, né? Fala muito no invisível e na força do invisível, e com isso nós somos muito responsáveis, cada vez mais, pelas nossas atitudes e sentimentos. Né? É isso aí. Para mim, Oi, isso é muito Selma. sério. Muito sério. É que você não tá, Então, é que você não tá aparecendo. Agora. eu tô me vendo. Não estou vendo a Selminha, estou vendo você Aqui muito pra mim bem. ficou cortado, só tô vendo o João. Tem uma passagem no Evangelho, Sede Perfeitos, né? No capítulo 17, tem um item da virtude que vem muito assim no contexto que nós falamos aqui, que diz aqui, eu ia até comentar antes, mas aí eu perdi vamos dizer, o momento, né? Eu acabei não falando. Ele diz aqui: não imiteis o homem que se apresenta como modelo e faz alarde, ele próprio das suas qualidades, a todos os ouvidos complacentes. A virtude que assim se ostenta esconde muitas vezes uma porção de pequenas torpezas e de odiosas covardias. Isso é o problema de agradar, né? Querer agradar o homem, não a Jesus, a Deus, né? O homem que se enaltece, que ergue uma estátua à sua própria virtude, anula por esse simples fato todo o mérito efetivo que possa ter. Aí, pegando esse gancho final aí, que falamos dos espíritas, né, diz aqui: ó vós todos, que a fé espírita aqueceu com seus raios e que sabeis quão longe da perfeição está o homem. Jamais esbarreis em semelhante escolho, quer dizer, obstáculos, não é? A virtude é uma graça que desejo a todos os espíritas sinceros, né? Aí ele fala: mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. É pelo que as humanidades sucessivas se têm perdido, e é pela humildade que um dia elas haverão de redimir-se. Então, quer dizer, a gente tem essa da questão de sermos espíritas, né, que a Júlia falou, né, que cabe a nós. Como nós temos esse evangelho que dá essa luz para nós, a gente tem esse dever realmente de procurar boas escolhas, né? Então, o que ele fala da virtude é não fazermos, né, para agradar ao homem, mas não agradar, né, a Deus, ao Cristo, né, que ele nos deu esse exemplo. Ele não fez nada para mostrar nada para ninguém, mesmo quando ele podia mostrar, né, diante da cruz, ele não se mostrou, né, porque não cabia isso a ele, a cada um de nós. E eu achei esse capítulo aqui que fala da virtude bem interessante com essa pauta, né? Esse é o item 8, Selma, do capítulo 17. Item 8, isso, da virtude, capítulo 17. Item 8, né, sobre a virtude. Isso. Que é o François Nicolas Madeleine que fala. Ele mesmo, François Nicolas Madeleine. É isso. É isso aí. Mais alguém que queira fazer algum comentário? Então,
Quero agradecer a Janete pelo estudo da noite de hoje, por nos guiar, né, nesse conhecimento, nessa obra tão maravilhosa de Emmanuel, pela colaboração de todos que sempre acrescentam, né, e ajudam a gente a ver a mesma questão de diversos ângulos, né, de diversos parâmetros, coisas que a gente não percebe quando está lendo, mas pela experiência de vida do outro ele enxerga. Então é muito boa essa troca, né? E semana que vem sou eu, né? Então convido a todos a fechar os olhos para a nossa prece de encerramento. Amado Mestre Jesus, a todos os nossos mentores e protetores da Casa de Emmanuel, que certamente nos acompanham desde lá do início da pandemia, quando começamos essa tarefa, que se perpetua até hoje, graças à força, à intuição que esses irmãos nos dão para continuar a estudar, a repassar esses conhecimentos. Muita gratidão a essa espiritualidade de luz que nos envolve e que nos abraça nesse trabalho de amor. Muito obrigado, graças a Deus. E assim, meus irmãos, então, agradeço muito mais uma vez, que a gente possa estar reunido na semana que vem. Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilhe para que essa mensagem chegue o mais longe possível. Fiquem com Deus, pessoal. Até semana que vem. Uma boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.